Eu tenho uma coisa bem séria para te falar. Os vereadores que serão eleitos aí na sua cidade não serão necessariamente os mais votados do município. Pois é, por isso que no vídeo de hoje a gente vai descobrir como se elege um vereador e quantos votos você ou seu candidato precisa receber para se tornar um membro do Legislativo Municipal. Antes de qualquer coisa, você precisa saber que nós temos no Brasil dois sistemas eleitorais. O sistema majoritário, usado para eleger o prefeito, o governador, o presidente da República e os senadores, que é um sistema muito mais simples de entender, porque o candidato que fizer mais votos é eleito, simples assim. E temos o sistema proporcional, e esse não é tão óbvio assim, e é o sistema usado para a eleição dos cargos do Legislativo, deputados estaduais, federais e vereadores. Os senadores também fazem parte do Legislativo, mas entram naquela regra do sistema majoritário. Então, dito isso, para você saber como os vereadores são eleitos, a primeira coisa que você precisa verificar é o número de vagas, de cadeiras que tem a Câmara de Vereadores aí na sua cidade. Aqui em Florianópolis, por exemplo, são 23 vereadores, tem câmaras que tem 9, outras 15 e assim por diante. Vamos pegar uma cidade fictícia como exemplo e suponhamos que nessa cidade 10 vereadores serão eleitos em outubro. Agora, a gente precisa saber o número de votos válidos que essa cidade tem, ou seja, quantas pessoas de fato votaram lá no dia das eleições. Porque tem gente que não vai votar, vai viajar, tem um churrasquinho no dia, ou não quer votar mesmo. Outros vão para as urnas, mas votam nulo, porque digitam sem querer o número errado do candidato, ou erram de propósito, ou votam em branco, enfim. Esses votos não nos interessam. Precisamos saber dos votos válidos. Se você digitou lá na urna um número correto de um candidato ou só o número do partido e apertou confirma, esse é um voto válido. Por isso a gente não tem como saber ainda exatamente o número de votos válidos que essa cidade vai ter nas eleições 2020. A Justiça Eleitoral vai nos dar essa informação só depois que fecharem as urnas. Mas pelas eleições de 2016 você já consegue ter uma estimativa. Ok, vamos dizer que nessa cidade possui 11 mil eleitores e desses 11 mil, 10 mil são votos válidos. Então você pega esse número de votos válidos, que são 10 mil, e divide pelo número de cadeiras na Câmara, que são 10. Isso vai nos dar 1000. O que seria esse 1000? Esse é o número mínimo de votos que os partidos dessa cidade precisariam fazer para ter direito a eleger um vereador ou vereadora, que é o quociente eleitoral. A cada bolinho de 1000 votos, nesse exemplo, os partidos vão elegendo mais vereadores. Se algum fizer 999 votos, não elege nenhum vereador, porque não atingiu essa quantidade mínima. Então perceba, o voto de todo mundo do partido é importante no sistema proporcional, porque é a soma dos votos de todos os candidatos juntos que deve atingir o quociente eleitoral. Aí sim, os mais votados do partido se elegem dentro das vagas que o partido conquistar. Então, você já entendeu que no Poder Legislativo a sociedade vai ser representada por partidos políticos. Então, quando você fala assim, eu voto em pessoas, não voto em partido, ingenuidade é sua. Você está votando antes de tudo no partido e o partido vai eleger os seus candidatos mais votados. Essa é a lógica do sistema proporcional que foi pensado para que diferentes parcelas da sociedade estivessem representadas no legislativo por meio dos partidos e seus ideais. Eu sei que você está pensando aí, mas na prática não é isso que acontece, muitos partidos não representam fielmente a sociedade, etc, etc. E você tem toda a razão em pensar assim. Realmente nós temos vários problemas seríssimos no nosso sistema representativo. Mas deixemos isso para um outro momento. Voltando aqui para o nosso assunto. Esse exemplo que eu dei, ficou tranquilo de a gente fazer a conta, porque eu usei números bem redondos, ridículos de fáceis. Mas se você for fazer o cálculo real, oficial, aí do seu município, você vai ver que pode complicar um pouquinho. Então, resumindo, são dois cálculos a princípio que a gente precisa fazer para saber como vai ficar a composição da Câmara. Primeiro, achar o quociente eleitoral, votos válidos dividido pelas cadeiras. E depois você precisa calcular quantas vagas o seu partido vai ter direito, que é o quociente partidário. E para você descobrir isso, basta dividir o número de votos que o partido fez pelo quociente eleitoral,
que nesse nosso exemplo era 1.000. Então, se o partido A fizer 2.000 votos dividido por 1.000, esse partido teria 2 vagas. E assim vão preenchendo todas as cadeiras dessa Câmara Municipal. Antes, quando valiam as coligações, que era a junção de partidos na campanha, os votos de todos os partidos da coligação iam para o mesmo bolo, como se fosse um partido só, o que facilitava bastante para atingir o quociente eleitoral e, com isso, fazer mais cadeiras. Mas acabou a coligação para o Legislativo e a gente fala melhor sobre isso em outro vídeo. Ah, Renata, mas então para atingir o quociente eleitoral é só o partido colocar um monte de candidatos, aí vai somando todos os pingadinhos de voto de cada um e garante pelo menos um vereador? Mais ou menos, porque agora os partidos têm um limite de candidatos, podem ter no máximo 150% do número de vagas na Câmara. Nessa cidade com 10 vereadores, os partidos podem lançar no máximo 15 candidatos cada um. Agora te faço uma última pergunta para a gente encerrar esse vídeo. Se os seus colegas de partido, os outros candidatos, fizeram 70 votos cada um e você fez 80, portanto foi o mais votado, certo? E aí, tá eleito? Com a regra antiga, sim. Só que teve uma mudança na lei eleitoral que diz o seguinte: só se elege o candidato que alcançar pelo menos 10% do quociente eleitoral. Nesse nosso exemplo, 10% de 1.000, 100 votos. Ou seja, não basta você ser o candidato mais votado do partido. Os candidatos precisam fazer 10% do quociente eleitoral. E nesse município imaginário seriam 100 votos. Isso é uma cláusula de desempenho dentro do próprio partido. Ou seja, você, candidato, precisa conquistar sozinho um número mínimo de votos dentro do mínimo que o partido precisa fazer. Deu para entender melhor como funciona o sistema que elege os vereadores? Se você ainda tiver alguma dúvida e quiser deixar algum comentário aqui, ou me chamar lá no direct do Instagram ou pelo Face, fica à vontade, vai ser um prazer poder te ajudar. O sistema proporcional é bem complexo mesmo, teria muito mais informações aqui para te passar. Para esse vídeo não ficar muito longo, muito chato, eu vou ficando por aqui, mas espero te encontrar nos próximos vídeos, combinado? Até mais!